Passos rápidos cortam a floresta. Duas mulheres congelam ao ouvir um grito distante. Alguém se aproxima correndo entre as árvores. É um aviso. Oficial Kang! O clamor ecoa desesperado. O jovem surge, esbaforido, os olhos arregalados de puro pavor. Algo terrível aconteceu. Ele então desaba no chão sem ar. O silêncio da mata é quebrado. Recebemos um chamado do escritório. O alerta de nível 3 acabou de aparecer. A diretora então grita, assustada. Impossível! Vários Nashal nunca apareceram na mesma área, um depois do outro. O que está acontecendo? Nossa mana Kang, completamente preocupada, logo pergunta aonde apareceu este monstro. E então a cena corta para um certo local. Em um certo momento, vemos uma placa. Área restrita, propriedade do governo, não ultrapassar. Vemos uma mão se estendendo até aqueles arames e então arrancando eles. Uma pessoa então salta do alto daquela montanha e com um puxão violento, a cerca cede. Vemos uma pessoa correndo, o corpo se inclina e desliza em alta velocidade pelo terreno. O desespero dita o ritmo. Cada passo é um arranque puro, de pura adrenalina. E era ninguém menos que o nosso protinha Hamaru. O pânico atinge o ápice, quando os olhos arregalados, lágrimas nos olhos e um grito desesperado. Por socorro! O que será que está caçando ele? Hamaru corre desesperado, mas os pés prendem em uma pedra. O chão aproxima-se rapidamente. O impacto é inevitável. O bate surdo ecoa pela floresta densa. Ele despenca direto no mato. A dor consome seu corpo inteiro. Gemendo de dor, ele se apoia nos joelhos. O cansaço pesa, mas ficar parado significa morte. Ele então precisa se levantar. Próximo dali, vemos uma casa, o local para onde Hamaru está correndo. Eu encontrei um lugar para se esconder. Ele pensa desesperado. Seus pés ganham força novamente. O casarão antigo é o seu único alvo. Ao se aproximar da porta de madeira range à sua frente. Ele entra sem olhar para trás. Mas então, o perigo acabou. As portas se fecham e o breu o consome ofegante. Ele percebe tarde demais. O verdadeiro pesadelo começa agora. O que está acontecendo? Não tem como aquela coisa ter me seguido até aqui. Ah, sem chance. Ele realmente me seguiu. Eu tô fudido. Vemos o monstro em questão, procurando por Hamaru. Sobre a sua cabeça vemos o que parece ser uma espécie de coroa. O que são aquelas coisas que parecem folhas na cabeça dele? E como ele está fazendo isso? O garoto então se assusta ao escutar um som pro lado de fora. Um portão range ao abrir e vemos uma senhorinha aparecendo dele. Tem alguém aí? De onde veio essa névoa amarela? Eu não consigo enxergar nada disso aqui dentro. O que está acontecendo? A criatura então percebe a presença da senhora, encara ela e então abre um sorriso largo e medonho. Aquela senhora está em perigo. Eu preciso ir até lá e ajudar. Mas eu não tenho poderes. O que eu faço? Vamos, pensa Hamaru. Então ele finalmente tem uma ideia, pois ele se lembrou das palavras da diretora. Já que todos temos poderes Nashal, também vamos nos curar dentro da névoa amarela. Sim, é isso aí. Mas se você for ferido gravemente, ainda pode morrer. Tenha cuidado. E essas falas fazem o garoto tremer e hesitar do último momento. Então eu realmente posso morrer. Vemos a sua mão tremendo, enquanto ele hesita. É melhor eu me esconder do que arriscar a minha vida por alguém que eu nem conheço. Sim, isso mesmo. Segurança em primeiro lugar. Eu tenho que me esconder. Do lado de fora vemos a senhorinha. Quem está aí? Senhorita Kim, é você? Me responda, filha. O monstro leva suas mãos até a sua boca e começa a falar. Senhorita Kim, senhorita Kim, é você? Que loucura é essa? A senhora então se prepara para sair daquela névoa. Porém,
Ela é interrompida. Os seus olhos finalmente se abrem, podendo enxergar claramente o monstro à sua frente. O medo toma conta de seu corpo, da ponta dos pés até o último fio de cabelo. Ela então se pergunta: o que está acontecendo? O que é isso tudo? Vemos que a criatura começa a sorrir e então começa a falar: Senhorita Kim. Então o monstro prepara o seu ataque, levantando seu dedo para cima e virando em direção à senhora. E com um único gesto, todos aqueles espinhos que rodeavam a sua cabeça são enviados diretamente para o corpo daquela senhora. Sangue. Vemos muito sangue se espalhando por todo o local. Vemos a senhora de olhos fechados. E então, completamente assustada, ela decide abrir um de seus olhinhos. E na sua frente, ela enxerga apenas o jovem Hamaru. E vemos que quem recebeu todo o ataque foi ele, e não ela. Com um sorriso gentil em seu rosto, para não assustá-la ainda mais, ele a pergunta: você está bem? Então a pessoa responde que está, mas ela o questiona sobre o braço do garoto, porque ele está completamente machucado. Hamaru então cai sobre o corpo da senhorinha. Madame, você precisa fugir. Mesmo se eu tivesse poderes, eles seriam os mais fracos. Eu acho que é apropriado. Eu sou um perdedor, não importa o que eu faça. A visão de Hamaru escurece instantaneamente e o foco se perde nas veias que saltam pelo pescoço do garoto, chegando até mesmo no rosto. O coração bate pesado, ecoando como um tambor desesperado na escuridão. O sangue escorre quente pela boca, enquanto a cabeça pende para trás sem forças. A vida parece esvair-se a cada pulsação fraca que resta em seu corpo. De repente, o homem fareja o ar ao redor e solta um suspiro pesado e sombrio. Algo terrível e adormecido dentro dele acaba de acordar com o cheiro da névoa. Os olhos dele acendem em um brilho branco e presas afiadas rasgam a sua boca salivante. A dor desaparece, dando lugar a um semblante monstruoso e sedento por sangue. O rugido brutal corta o silêncio, enquanto ele se joga para frente com as garras prontas. E na frente dele, aquela criatura assiste a cena, completamente imóvel. E de frente para o garoto, ele não faz ideia do demônio enfurecido que ele despertou e que está prestes a atingi-lo. Um som corta o ar e vemos que a Kang está correndo no meio da floresta, até que seus movimentos são paralisados por um som que ecoou por toda a floresta. Ela logo se vira para a direção e então começa a correr até lá. Ao chegar no local, ela mete os dois pezão na porta, forçando a passagem. Porém, a garota vê algo que não estava preparada para ver. O seu semblante muda completamente. Ela então fica totalmente assustada com o que está diante de seus olhos. Um monstro ou um demônio. O que é que está na frente dela? Nem mesmo ela sabe distinguir o que está acontecendo. Vemos Hamaru completamente dominado pelo poder. O garoto segue devorando a criatura. E lá embaixo vemos a jovem Kang completamente assustada com o que está vendo. O que aquele recruta está fazendo? Enquanto ela se perdia em seus pensamentos, vemos uma mão avançando no rosto de Hamaru. Ele nem viu de onde veio. O golpe foi tão rápido que o corpo mal conseguiu reagir. O garoto então foi jogado direto para a parede. O impacto destruiu tudo e quase acabou com ele ali mesmo. Mas o jogo muda agora. Esse olhar. Maru está tomado completamente pelo poder. Ele engole seco, respira fundo e ignora a dor. É matar ou morrer. E o oponente dele é ninguém menos que uma criatura bizarra, faminta e sedenta por sangue. A criatura então congela por um instante enquanto observa Hamaru.
Então o monstro decide desistir dessa batalha. Para poder sobreviver, a criatura se vira e começa a correr para longe dali. O oficial Kang então menciona que o Nashao não está se curando por conta da mordida de Hamaru. Ela se questiona do porquê isso está acontecendo. Porém, a garota não tem tempo para pensar, pois enquanto ela pensa, a criatura está fugindo para longe. Espera, não tenho tempo para pensar nisso. Eu vou só matar essa criatura. Kang então avança rápido demais por trás do monstro. E quando se aproxima, ela faz um salto preciso no último segundo sobre a cabeça da criatura. A mão dela então desce como um raio em direção a um dos espinhos que sobrevoam a cabeça do monstro. Ela agarra um deles e segura até que sua mão começasse a sangrar. E com um movimento rápido, ela então corta a criatura usando a sua espada. Poderes Nashao de ferro. A criatura bizarra abre as mandíbulas em um rugido ensurdecedor de pura fúria. O monstro cambaleia para trás, tentando se distanciar daquele perigo iminente. Estilhaços afiados cortam o vento, disparados como projéteis mortais, na direção dela. Mas ela se move com elegância e desvia sem esforço no último segundo. Com um golpe seco, ela estraçalha os cristais que vinham em sua direção. Na tentativa de se defender daqueles ataques dela, do alto ela despenca como uma lâmina, erguida e pronta para cravar o golpe final. A fera olha para cima, mas a espada de aço dela já bloqueou qualquer rota de fuga. Um arco de luz rasga a escuridão, num corte perfeito que divide a criatura ao meio. O silêncio congela e o monstro é partido exatamente no meio. Uma imensa cortina de fumaça negra sobe enquanto ela finalmente firma seus pés no chão. Ofegante, com o rosto manchado de sangue, ela encara o resultado da sua fúria. Os restos mutilados do monstro começam a evaporar em cinzas escuras. E sem vida, a calmaria retorna ao pátio, deixando apenas os rastros da destruição para trás. E sem perder tempo, ela corre para ajudar a senhora e checar os seus ferimentos. Ela tenta desesperadamente uma reação, mas a idosa continua desacordada. De repente, os olhos se abrem lentamente, sem entender o caos ao redor. A senhora então olha para um lado e olha para o outro, balançando a sua cabeça. E ela questiona a Kang. O que acabou de acontecer? A garota apenas responde a ela que não aconteceu nada. Foi apenas um javali selvagem que apareceu, mas ele fugiu de medo. Ele então pensa: por sorte, pessoas normais não se lembram de nada sobre os Nashao quando a névoa amarela se dissipa. Outro javali selvagem, eles acabam com as nossas plantações. Estamos com o serviço público, então cuidaremos das coisas por aqui. Não se preocupe, senhora. A senhorinha então se vira e entra para dentro de casa. E lá de dentro, ela apenas diz que está tudo bem e deseja boa sorte a Kang. E com um sorriso no rosto, ela agradece. Porém, quando a garota se vira, a sua expressão não é de alguém que está feliz, mas um rosto inexpressivo toma conta da sua face. Ela então começa a caminhar em direção a Hamaru. Ao ficar diante do garoto, ela questiona: quem raios é este garoto? Nunca vi alguém se curar tão rápido. E o braço dele já cresceu de volta. Vemos então o garoto completamente curado. Você mesmo, um Nashalista de nível 1.